Olá, ainda sua primeira aula extra de programação em Python. Essa aula eu estou fazendo a pedido do usuário morcegão bicho lindo, qualquer coisa assim. E é uma aula para tratar dos conceitos matemáticos básicos que a gente lida em programação. Então, quais são esses conceitos matemáticos básicos? Primeiro, o de conjuntos numéricos. A gente tem que saber a diferença entre o número inteiro, o número nacional, o número racional, o número irracional, um número real. Segundo, operações básicas. Eu imagino que muitos já tenham esse conhecimento, mas saber quais são as operações básicas direitinho e saber qual a diferença das operações básicas para divisão inteira e resto de divisão. Uma outra operação que a gente tem que lidar é a operação de potência e operação de raiz, que é bem semelhante à potência, e operação de potência fracionária, que é quando você combina potência com raiz. Temos que saber também o que são percentual, o que é porcentagem, como lidar com porcentagem, quais são os usos disso, saber usar matemática financeira e estatística no sentido de média. A gente só precisa saber de média de estatística, basicamente. Podem aparecer, lógico, outros conceitos de estatística de acordo com o programa que você for fazer. Mas, em geral, os programas que a gente faz só tem que lidar com média. Então, primeiro vamos falar sobre conjuntos numéricos. O primeiro conjunto, mais simples de todos os conjuntos numéricos, é o conjunto dos naturais. E o que é um número natural? O número natural é provavelmente o número que você aprendeu no prézinho, que é quando você aprendeu a contar. Você aprendeu a contar do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que são números naturais? São números redondos e positivos. Então, é o menor conjunto e o conjunto mais simples de número que você pode imaginar. Depois do conjunto dos naturais, existe um conjunto maior que o conjunto dos naturais, ou seja, um conjunto que engloba o conjunto dos naturais, mas adiciona novos elementos, que é o conjunto dos inteiros. E quais são os novos elementos dos números inteiros? Além dos números positivos, a gente tem os números negativos também. Então, eu posso pensar em menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, mas sempre números redondos. Então, dentro do contexto dos números inteiros e dos números naturais, a gente tem as operações básicas. Então, a operação de somar, cujo símbolo em programação é o mais, certo? Então, por exemplo, 2 mais 3 é 5, eu estou simplesmente somando as unidades desse número. Tenho sim a operação de subtrair, que é um menos, que subtrair eu só posso fazer essa operação para número, até posso fazer para números naturais, mas ela só foi definida quando soube-se o que eram números inteiros. Por quê? O que é subtrair? Nada mais é do que somar o número negativo. Então, é somar dois inteiros, um inteiro positivo e um inteiro negativo. Então, 5 menos 3 é a soma do número 5 com o número menos 3, que me devolve 2. 3 menos 5 é a soma do número 3 com o número menos 5, que me devolve menos 2. Então, essa é a operação subtrair. Multiplicar também deriva da operação de somar. O símbolo que a gente vê mais comumente é o símbolo do xizinho, que é o símbolo do vezes. Mas em programação, a gente usa normalmente o símbolo do asterisco. A gente até pode usar o símbolo do chapeuzinho de vovô, o acento circunflexo, né? Aquele Vzinho ao contrário que pode aparecer. Só que isso não é tão comum, é mais comum para Excel, Visual Basic. Para as linguagens de programação em geral, a gente usa o asterisco. E o que é somar um número? O que é multiplicar? É somar um número n vezes. Então, tenho, por exemplo, n vezes p. Então, estou somando p n vezes. Por exemplo, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3, que é 6. Menos 1 vezes 3. Agora, o que é quando eu multiplico por um número negativo? É somar o negativo, o oposto daquele número. E o que é o oposto? O oposto é o negativo de um número. Então, eu estou somando uma vez
o número oposto a 3. O número oposto a 3 é o menos 3, por isso eu tenho aqui menos 3. Menos 1 vezes menos 3, por que tem aquela história negativo com negativo dá positivo? Porque eu estou somando uma vez o oposto de menos 3. Qual que é o oposto de menos 3? É o número 3. Então, eu estou somando uma vez o número 3. Então, por isso eu tenho aqui como resultado 3. Por isso que negativo vezes negativo dá positivo. A operação de dividir tem o símbolo do barra aqui. Dividir n, um número n qualquer, por p, é a mesma coisa, deriva da operação de multiplicar. É multiplicar o número n, multiplicar n vezes o inverso de p. O que é isso? É somar n vezes o inverso de p. E o que é o inverso de p? É 1 sobre p. Então, por exemplo, quando eu faço 3 dividido por 1, eu tenho 3. 3 dividido por menos 1, menos 3. 5 dividido por 2, eu não vou ter um número inteiro, nem um número natural. Eu vou ter aqui 2,5, que vai para o próximo conjunto numérico que a gente tem que definir. Certo? E o próximo conjunto numérico, eu só vou falar daqui a pouco. Antes, eu vou falar sobre o conceito de divisão inteira e resto da divisão. Então, o que é divisão inteira? Quando você tem uma divisão, como essa aqui, 5 dividido por 2, a gente sabe que isso não vai dar um número inteiro. Isso não vai dar 2, não vai dar 3. Vai dar um número entre os dois, que é 2,5. Só que, se eu quero que esse resultado aqui saia como sendo um número inteiro, ou seja, um número que está definido dentro desse conjunto aqui, eu faço uma divisão inteira. E o que é uma divisão inteira? Por exemplo, eu tenho aqui 8 dividido por 2. Então, se você foi nas aulas, se você lembra da sua quarta série, provavelmente você viu uma estrutura parecida com essa aqui. Então, aqui eu estou fazendo 8 dividido por 2. Então, eu tenho o dividendo, que é o 8, o divisor, que é o 2, o resto e o quociente. Então, o que acontece na divisão inteira? Eu pego e divido o número 8 por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 8? 4 vezes. E aí, quando eu obtenho esse 4 vezes, eu posso reescrever o número 8 como 2 vezes 4 mais 0. E por que eu coloco esse 0? Porque o resto da divisão de 2 por 8 é o número 0. Agora, o que acontece se aqui eu dividir 5 por 2? Aqui não vai ter um resto 0, vai ter um resto 1. Porque quantas vezes o 2 cabe no 5? O 2 cabe no 5 duas vezes. 2 vezes 2, 4. E qual que é o resto? 1. Então, eu posso reescrever o 5 como sendo 2 vezes 2 mais 1. E esse é o resto da divisão. O resto da divisão inteira é o número que sobra quando você faz, o número inteiro que sobra quando você faz a divisão inteira. Certo? Então, aqui, para o caso do número 5 dividido por 2, o resto da divisão inteira de 5 por 2 é o valor 1. Qual seria o resto da divisão inteira de 7 por 2? Seria o valor 1 também. Qual seria o resto da divisão inteira de 8 por 3? Seria 2. E aí você pode ir assim por diante. E como a gente representa divisão inteira em programação? A divisão inteira em Python você representa com 2 barras. Para outras linguagens, é muito mais comum você ter a estrutura do casting. E o que é o casting? Quando você faz a divisão entre 2 inteiros, você pode ter, por exemplo, 5 dividido por 2. Isso vai te devolver, a princípio, na matemática do mundo humano, 2,5. Mas se você definiu o número 5 como sendo inteiro e o número 2 como sendo inteiro, quando você dividir os dois, ele vai te devolver um número inteiro. Se você quiser uma divisão que não seja inteira, aí você tem que explicitar que você quer um número que não seja inteiro. Então, é assim que você faz a divisão inteira na maioria das linguagens. E o resto da divisão é quando a gente usa o operador porcentagem em Python. Então, quando eu quero este valor aqui, o resto da divisão de um valor qualquer, você usa o operador porcentagem. Isso em Python, C, C++, em muitas outras linguagens. Certo? Voltando a conjuntos numéricos. Agora, eu não quero mais que o resultado dessa divisão aqui, 5 por 2, que a divisão inteira me
devolveria como quociente 2 e resto 1, eu não quero que ele me devolva um número inteiro, agora eu quero que ele me devolva um número que é uma fração. E aí, como eu trabalho com frações, eu estou entrando dentro do conjunto dos racionais. Então, muito provavelmente você começou a trabalhar com isso na sua quarta série. E os números racionais são números, eles são números inteiros, são números naturais, só que eles introduzem o conceito de fração. E o que é uma fração? São dois números inteiros, um sobre o outro. Então, assim, eu não preciso pegar e obter um valor explícito de 5 sobre 2. Eu simplesmente represento ele como sendo 5 sobre 2, dessa maneira aqui. Eu também posso escrever os números racionais da maneira decimal. E aí, a maneira decimal, 0.777, 1.323, menos 0.893452. No caso de 5 sobre 2, 2.5 e assim por diante. Aqui, de novo, só para reforçar, o conceito de oposto é menos um número e o conceito inverso é 1 dividido por aquele número. Agora, tendo os números racionais, a gente pode começar a olhar o conceito de potência. E o que é potência? Potência é quando você multiplica um número várias vezes. Então, o que é um número elevado à terceira? Que eu posso representar assim ou assim. Em Python, a gente representa assim. Em outras linguagens, você vai ter que usar a função. Mas, em essência, o que é um número qualquer elevado à terceira? É um número vezes um número vezes um número 3 vezes. Então, por exemplo, 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. A elevado à primeira é A, e por definição, não vou explicar o porquê, mas um número qualquer elevado a zero dá o valor 1. Se eu tiver, no caso, uma fração, elevar uma fração, um número racional a n, é a mesma coisa que pegar a elevado a n, dividir por b elevado a n. Então, o conceito de potência para racionais vem da potência de números inteiros. A potência de um número racional é a divisão de duas potências entre números inteiros. Claro que b tem que ser diferente de zero, porque não dá para dividir por zero. E qualquer número diferente de zero que eu elevar a um expoente negativo, então se eu tiver aqui n elevado a menos 3, eu pego o inverso daquele número e elevo, certo? E elevo. Então, por exemplo, eu tenho 3 elevado a menos 3, isso é 1/3 elevado à terceira. Ou seja, eu só tenho potência a números negativos quando eu trabalho com números racionais, certo? E o que é raiz? Raiz é a operação oposta à potência. Tirar a raiz é descobrir o número que elevado ao quadrado dá n. Então, por exemplo, n elevado a meio, isso aqui é como você representa em código a raiz. N elevado a meio é o número n, você obtém um número qualquer que quando elevado ao quadrado dá n. Então, por exemplo, se eu tirar a raiz de 4, eu recebo de volta 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Beleza, agora que eu sei sobre potência, eu posso entrar em outro tipo, preciso entrar, em outro conjunto numérico, que agora é o conjunto dos irracionais. E o que são os números irracionais? Por exemplo, vamos supor que eu queira saber qual o número elevado ao quadrado que dá 2. Aí você pensa, qual é o número elevado ao quadrado que dá 2? E você não consegue encontrar nenhuma fração, nenhum número decimal perfeito que dê 2. E o que acontece? Esses números que eu não consigo representar no conjunto dos racionais, eu passo a usar um outro conjunto que é o conjunto dos irracionais. E são números, são decimais infinitos ou periódicos que não podem ser escritos na forma de fração, certo? Então, aqui, quando eu tenho alguns exemplos de números irracionais, raiz de 2, π, raiz quarta de 3, o número de Euler também é um número irracional, e entre outros números. E aí, quando eu junto o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, eu obtenho
os números reais. Então ele nada mais é do que a junção dos dois. Então ele contém tanto os números decimais que podem ser representados no formato de fração, quanto os números decimais que não podem ser colocados no formato de fração. E aí, quando eu uso o conjunto dos reais, eu posso reutilizar todas aquelas operações básicas, só que agora usando esses formatos dos pontos decimais aqui. Posso fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, e aqui eu obtenho 2,5, certo? Potências fracionárias. Tendo os números racionais e irracionais, que juntos dão os reais, eu posso falar de potências fracionárias. Por exemplo, quando eu pego e elevo 3 elevado a 3 meios, talvez vocês já tenham visto isso. O que é 3 elevado a 3 meios? É descobrir o número que, elevado ao valor 2, então descobrir o número que ao quadrado dá 3 ao cubo. Então é uma potência seguida de uma raiz, só que não precisa necessariamente ser raiz de 2, pode ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, pode ser qualquer número aqui. Aqui eu aplico a mesma lógica do que a raiz quadrada. Então eu quero diminuir, se aqui tivesse um 5, por exemplo, quero descobrir um número que elevado à quinta dá 3 ao cubo. E aí eu preciso trabalhar, normalmente eu preciso trabalhar, não necessariamente, com os números reais para encontrar esses valores. Em código, em Python, por exemplo, você define assim, n, dois asteriscos, abre parênteses, p dividido por q, você vai receber o número que elevado a q dá o número n elevado a p. Certo. Com isso, eu englobei a parte das operações básicas que a gente utiliza em programação. Que não são tão básicas assim, mas são as operações que a gente acaba usando com mais frequência. Sabendo dessas operações, a gente pode começar a trabalhar com alguns estudos um pouco mais aprofundados. Por exemplo, o estudo de porcentagem. Isso é muito comum em programação. Muitos programas que você vai fazer vão exigir que você tenha conhecimento de porcentagem, por qualquer motivo que seja. E o conceito de porcentagem está difundido em todo lugar, então desconto de 50% aparece, juros de 0,17%, esses números aparecem. O que é a porcentagem? Porcentagem é uma forma de representar um número racional, e é um número racional bem determinado porque ele é sempre dividido por 100. Então, por exemplo, se eu tenho 1 dividido por 100, eu estou falando na forma decimal 0,01, eu estou falando de 1%, 17 por 100, 0,17, 17%, 41 por 100, 0,41, 41%, 70 por 100, 0,70, 70%. E aí, com isso, eu estou obtendo uma maneira diferente de representar os valores de o valor de um número qualquer. E eu estou obtendo esse valor com relação o número 100. E como eu calculo um percentual de um número qualquer? Vamos supor que eu queira calcular quanto é 25% de 200. Então eu faço 25, multiplico por 200 e divido por 100. E aí com isso eu obtenho o valor que corresponde a 25% do número 200. Da mesma maneira eu posso obter o valor 4% de 32. É a mesma coisa que multiplicar 32 por 4 e dividir por 100. Mais rapidamente, eu posso pegar a forma decimal do meu número percentual e multiplicar pelo valor que eu quero obter. Então, 4% de 32 é 1,28. 15% de 180 é 27. 18% de 150 também é 27. E assim por diante, eu consigo obter os valores de determinados números que correspondem a um percentual qualquer. Tendo o conceito de percentual, a gente pode trabalhar com matemática financeira. E matemática financeira é importantíssimo para muitos programadores, porque muitos aplicativos lidam com isso de matemática financeira. Seja se você vai fazer um software que é um programa de caixa, seja se você vai programar um website em que você vende um determinado produto, você precisa ter os conhecimentos básicos de matemática financeira. Então, aqui eu tenho primeiros conceitos que você precisa saber. Vendedor, aquele que fornece o produto. Consumidor, aquele que compra o produto.
custo, o preço pago pelo produtor, valor, o valor vendido ao consumidor, então quanto você paga no produto é o valor daquele produto. O lucro, que é o valor menos custo, então o lucro ele vai principalmente para o consumidor, e a dívida, que nada mais é que o lucro negativo, então é quando o valor de custo supera o valor que o consumidor paga. Então, quando o custo é maior do que o valor de um determinado produto, valor vendido, aí eu tenho uma dívida, que é o lucro negativo. E aí, além desses conceitos, a gente precisa ter o conceito de capital. Então, capital. O capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira, também conhecido como principal, valor atual, valor presente ou valor aplicado. Em inglês, usa-se o termo present value, indicado pela tecla PV nas calculadoras financeiras. Então, esse é o conceito de capital. Lembrar dele não é tão importante, mas é bom que você saiba o conceito de capital. E o conceito de juros, e esse sim é importantíssimo. Então, juros representa a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva. Como assim? O que isso quer dizer? Então, vou destrinchar isso aqui falando da divisão dos juros, que é o juros simples e juros compostos. Então, aqui, juros simples. O juros simples é quando você tem um acréscimo linear, já defino o que é isso, de uma determinada quantia. Ou seja, o acréscimo ao montante é sempre constante ao longo do tempo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que você pegou emprestado do banco R$100. Ok, peguei R$100 do banco. E agora, o banco fala que você vai ter que pagar para eles de volta daqui a um mês com juros simples de 10%. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tomou R$100. Tenho R$100. Aí o banco fala que você vai pagar um montante de 10% ao mês. E em juros simples. O que acontece? Você vai pegar 10% do capital inicial, o valor que o banco te emprestou, que é R$100, e vai acrescer esse valor à sua dívida a cada mês. Então, um exemplo numérico aqui. Temos uma dívida de R$1.000, que deve ser paga com juros de 8% ao mês, pelo regime de juros simples, e devemos pagá-las em 2 meses. Os juros que pagarei serão... Então, os juros que eu tenho, eu posso usar essa fórmula aqui. Então, o capital inicial é qual que era a sua dívida, R$1.000. A taxa de juros é de 8% ao mês, que eu posso representar no formato decimal 0,08. E o tempo é de 2 meses, então 2. Então, tem que pagar só de juros, nesse valor de R$1.000, 160, no caso de você ter juros simples. Então, o que acontece? Se você quer descobrir o total que você tem que pagar, no caso 1.000 mais 160, 1.160, você pode usar a fórmula do montante. Então, o montante é o total a ser pago. Então, é o valor principal mais os juros. E ele pode ser dado por essa fórmula aqui, que é uma dedução muito simples. Então, a capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros que você tem que pagar. E o total de juros que você tem que pagar. E o total de juros é a taxa de juros multiplicado pelo tempo. Além do juro simples, existe o juro composto. O que é o juro composto? Vamos supor que eu tenha de novo essa dívida aqui de R$1.000 e eu tenho que pagar em 2 meses. O que vai acontecer? No primeiro mês, vai acrescer um valor de R$80, 8% de R$1.000. Só que quando eu for pegar o segundo mês, eu não vou acrescer mais R$80 como no juro simples. Eu vou acrescer 8% do valor que eu tenho agora, do montante novo, de 8% de 1.080. Então, é um valor um pouco maior. Então, o juros composto, que é o regime de juros mais comum no sistema financeiro, ele é um juro que ele se atualiza a cada mês. E o montante a ser pago pelos juros compostos pode ser dado pela fórmula capital inicial vezes 1 mais a sua taxa de juros elevado ao intervalo de tempo t que passou desde o começo. Então, se você tiver aqui essa mesma coisa para 2 meses, o valor de juros compostos vai ser um pouco superior ao valor dos juros simples e aos juros mais comum no final. Quando que a gente usa juros simples e juro composto? A maioria das
operações envolvendo dinheiro utiliza juro composto. Então, por exemplo, compras a médio e longo prazo, compras do cartão de crédito, tem empréstimos bancários, aplicações financeiras como caderneta de poupança, aplicação de fundos de renda fixa, etc. É muito raro encontrar o uso de juros simples. Então, são casos de operações de curtíssimos prazos e de descontos simples de duplicatas, por exemplo. Então, esse é o juro simples e o juro composto, são conceitos extremamente importantes. E por fim, falar um pouquinho de estatística, bem assim a ponta do iceberg de estatística, que é média. Então, média, existem duas médias que são importantes quando se fala de matemática básica para programação, que é a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então, a média aritmética simples é a soma de todos os valores que eu estou querendo obter a média, dividido pelo número de valores que eu quero obter a média. Então, por exemplo, se eu quero saber o número médio de 5, 10 e 6, eu somo 5 mais 10 mais 6 e divido por 3 e obtenho o valor 7. A média aritmética ponderada, por outro lado, é quando eu tenho pesos para cada um desses valores. Então, vamos supor que eu quero a média ponderada desses valores aqui. Eu tenho esses dados pesos. Então, eu multiplico 2 vezes 3, então, porque o número 2 tem peso 3. 4 vezes 2, porque o número 4 tem peso 2. 6 vezes 1, porque o número 6 tem peso 1. 3 vezes 2, porque o número 3 tem peso 2. E divido pela soma dos pesos. E aí eu obtenho a minha média ponderada. Quando que eu uso média aritmética simples? Quando que eu uso média aritmética ponderada? Um exemplo de média aritmética simples. Vamos supor que eu queira saber, que eu crie um programa e o programa é uma simulação do tempo que leva para levar um determinado produto de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, o que eu vou fazer? Quando eu estou fazendo simulação, eu vou executar 1000 vezes, por exemplo, o meu programa e vou tirar a média do tempo que demora. E aí, essa média é a média aritmética simples. Eu somo os tempos de cada uma das 1000 execuções e divido por 1000. E assim eu tenho o tempo médio que demoraria para ir de São Paulo até o Rio de Janeiro. Quando que eu uso média aritmética ponderada? Vamos supor que eu crie um programa para uma escola e esse programa calcula automaticamente a média de um aluno. Então, eu coloco a nota que ele tirou na primeira prova, a nota que ele tirou na segunda prova, a nota que ele tirou na terceira prova e a nota que ele tirou numa quarta prova. E cada uma das provas tem um peso diferente. E aí eu pego e obtenho a nota do aluno a partir da multiplicação da nota pelo peso, da nota pelo peso, da nota pelo peso, da nota pelo peso. Então, esses são dois exemplos de onde você usa a média aritmética ponderada e onde você usa a média aritmética simples. E esses conceitos que eu falei hoje, então conjuntos numéricos, operações básicas, são conceitos que inevitavelmente vão aparecer enquanto você estiver aprendendo a programar e quando você for um programador profissional. Se você quiser olhar em detalhes, porque, óbvio, eu sei que eu estou falando bem corrido e bem superficialmente sobre esses conceitos, você pode olhar no site somatematica.com.br e no site infoscola.com.br. Os dois são sites que vão te explicar com detalhes cada um dos conceitos que eu falei na aula de hoje. Então, beleza? Obrigado por assistir. Até a próxima aula.